a Lady Gaga, além de artista musical, ela também já é atriz há certo tempo. E se de um lado ela chegou a ser indicada pelo Framboesa de Ouro, justamente por um papel como uma vilã, mais precisamente no filme Machete Mata, nós temos também ela ganhando o Oscar como cantora no filme Assim Nasce uma Estrela, justamente de melhor canção. E com a chegada do filme do Coringa, no qual ela interpreta novamente uma vilã ou uma personagem aproximada ou que trabalha com essa questão, tem uma outra obra no qual ela pega e também mexe com uma questão que podemos trabalhar com a questão de vilania, com a questão de loucura, com o processo de construção de um personagem que vai se tornando cada vez mais perturbado e agressivo, que é justamente a Casa Gucci. Filme esse que vamos tratar hoje aqui no Monstros e Aventuras, por mim, o Luiz Henrique, no nosso quadro Sexta-feira Sinistra. E que, por incrível que pareça, essa obra tem mais conexões com o terror e suspense do que vocês imaginam, porque o próprio filme não deixa de ser, em parte, um filme que alterna entre drama e drama, comédia e suspense dentro da obra. Afinal, qual é o tema, Luiz? A ideia básica é que o filme se inspira na história real. Como eu disse, ele se inspira, não é um documentário. Ele pega o tema para desenvolver e criar uma obra de arte em torno disso, que é justamente a história da família Gucci, que criou a marca de roupas e acessórios Gucci, e que atualmente não existe mais nenhum membro da família comandando a empresa, por causa que a maior parte faliu, vendeu as ações, né? O último Gucci que estava relacionado sendo justamente assassinado pela esposa. E é essa história do casal Patrícia Gucci e Maurício Gucci que a história trata da grande ascensão e queda da família Gucci dentro desse império desse grande império, né? E a protagonista é justamente a Lady Gaga, interpretando a Patrícia Gucci. Na verdade, Patrícia Reggiani, que vai se casar com o Maurício Gucci e pegar e evoluir cada vez mais dentro da empresa, ao mesmo tempo que começa a sofrer certas transformações. Ou será que apenas revelar sua verdadeira personalidade, diga-se de passagem? Em primeiro lugar, dando uma geral sobre o filme. Quem faz o Maurício é o Adam Driver, que é o mesmo cara que é conhecido por fazer o vilão Kylo Ren na saga Guerra nas Estrelas, nos filmes recentes, feitos pela Disney, né? Então, ele que é o vilão principal da trilogia, né, dos episódios 7 a 9, e só que, além disso, ele também faz papéis dramáticos em outras obras, inclusive em material que existe dentro da Netflix, né? E é bem interessante, porque, ele, além de atuar como um ótimo ator dramático, que realmente é muito. Ele faz um papel muito bom dentro da história. Ele também que é o protagonista do filme Megalópolis, o novo filme do Coppola, que foi feito do próprio bolso ainda por cima do Coppola, meio que a grande obra-prima autoral que vai estrear esse ano, né? Já a Lady Gaga faz a Patrícia Gucci, né? Patrícia Reggiani, e ela vai mostrando, e é bem interessante as várias faces que vão sendo mostradas, as transformações da personagem ao longo da história. Quem dirige tudo é o Ridley Scott, que vocês podem conhecer por ter dirigido um dos filmes do Alien, O Oitavo Passageiro, Blade Runner, O Caçador de Androides, e mais conhecido nos tempos recentes por fazer dramas históricos. Não deixando de ser um drama histórico, já que a história se passa ao longo de todos os anos. Começa no finalzinho dos anos 70 e percorre até o meio dos anos 90, essa saga da família Gucci que é apresentado na trama. Tanto que o filme tem 2 horas e meia de duração para poder apresentar isso e consegue dar um dinamismo muito grande, né? Seja pela atuação com presença forte em que ocorre cada um dos personagens, né? A trilha sonora que consegue dar aquele dinamismo e aquela quebrada de ritmo necessária para impedir de você pegar e cair no sono e sempre querer entender a nova situação, né? Até o Jared Leto, que pegou e é uma das situações mais recentes e menos memoráveis, ou melhor, mais marcantes e ao mesmo tempo problemáticas,
foi justamente de Morbius, o vampiro. E o que acontece? Aqui ele faz um personagem bem interessante, que é o Paolo, que ele é um membro da família, que quer ser um grande estilista, e todo mundo trata ele como se ele fosse um imbecil, e o personagem, digamos assim, faz por merecer a alcunha, sendo responsável justamente por causar no caos várias vezes na empresa, e o pai tentando controlar os danos do filho. E ainda por cima, mantendo esse enredo, esse elenco extremamente rico, nós temos como patriarca dessa família, que não é o criador da marca Gucci, mas o seu sucessor mais direto, que comanda a família no caso, e que é o pai do Maurício Gucci, interpretado nada mais e nada menos pelo Al Pacino, o mesmo cara que é marcado por ter feito O Poderoso Chefão, outro grande patriarca de uma família italiana com altíssimo poder de fama e fortuna, sabe? Então, é um elenco bem interessante, que faz papéis bem marcantes, né? E tudo com uma trilha sonora, como eu disse, ela sabe oscilar entre o mais tenso, o mais suave, tudo com uma paleta de cores que remete muito aos anos 70 no início, e que sabe ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, dependendo de como dá o clima para cada situação, ou um pouquinho mais de drama, ou um pouquinho mais de comédia, né? Ao mesmo tempo que ele consegue narrar uma saga que dura quase 20 anos, né? Então, vamos discutir um pouquinho da trama da Casa Gucci para poder entender um pouco melhor. A ideia básica é que Patrícia é filha de um empresário do ramo dos caminhões e ela gosta de se meter em festas e ambientes mais chiquetosos. Até que ela conhece o Maurício Gucci, os dois se apaixonam e ele quer se casar com ela, porém o pai acha que ela é só uma interesseira e é contra o casamento. Sendo que após o casamento, nós temos todo um processo gradativo de reaproximação da família, tanto por interesse mais da Patrícia do que do próprio Maurício, né? Assim como de certos membros da família que não querem perder um membro, diga-se de passagem, né? E à medida que ela vai se reaproximando da família, nós temos algumas revelações bem interessantes, onde temos um processo de construção. Vamos primeiro falar do Maurício. O Maurício, ele é filho de um mega magnata do ramo da moda, só que ele é um advogado extremamente bonzinho, com uma pinta meio de ingênuo e que não tem nenhuma conexão com a parte administrativa organizacional da empresa e nem tem muito interesse nisso. Inclusive seria um bom advogado da empresa, diga-se de passagem, né? Muito mais do que um administrador grande, poderoso, né? Só que, ao mesmo tempo, nós temos brigas internas contínuas por poder dentro da família. Já a Patrícia, eu acho que a primeira cena que aparece, sendo ela justamente de falsificando um cheque a mando do pai, eu acho que mostra exatamente essa questão, né? De como ela é muito mais uma pessoa habituada a fazer certas gambiarras para conseguir ir para frente, né? E não que ela não goste do Maurício, pelo contrário, ela é apaixonada pelo Maurício, fica bem claro nisso, inclusive ela nunca trai ele ao longo do filme, só que a presença dela sempre é uma postura forte, sempre uma postura enérgica, e ela sempre tende a ir para frente e tomar aquilo que ela quer. Você começa a pensar até onde é aquela menina que foi tão mimada pelo pai que não aceita um não como resposta para nada. E como aqui, quando ela se foca em alguma coisa, ela persegue até conseguir. Então, de certa forma, uma personalidade obstinada, objetiva, focada. Realmente, ela consegue as coisas que ela deseja e ela se impõe. E ela sabe falar com um jeito adequado. Então ela sabe não ser agressiva o tempo todo. Porém, isso vai evoluindo para a personalidade cada vez mais manipulativa, a ponto de que o próprio marido não consegue mais saber exatamente o que ela está fazendo ou não, para vocês terem ideia, dentro da empresa, sabe? Então, mais do que do tipo, nossa, ela começou corrupta, agarrou o marido só para ficar rico e depois enlouqueceu quando viu que estava prestes a perder a fortuna. A coisa, na verdade, é um pouquinho mais complexa. Como vemos, na verdade, uma pessoa aqui dentro de uma família que já está acostumada com o meio empresarial, só que crescer, só que sabe, fazendo umas gambiarras no meio. E quando ela entra em contato com a Casa Gucci e tem um acesso a poder e autoridade lá dentro, ela vê gente fazendo coisas
tão ou mais tão obstinadas e ao mesmo tempo algumas gambiarras ainda muito maiores do que ela faz, encontrando-se talvez um meio perfeito para poder criar, crescer e se desenvolver, né? E ao mesmo tempo uma personalidade tão obcecada por poder, dinheiro, cada vez menos objetivando a família, tanto que os momentos de carinho eles ficam cada vez menos frequentes ao longo do filme, né? E cada vez mais ela obstinada, ela mais apaixonada pela marca Gucci e pela empresa e pelo poder do que apaixonada pelo próprio marido, na minha opinião, né? Então, essa fascinação justamente num ambiente que favorece isso, que permite ela pegar e acabar se transformando justamente na assassina que a gente conhece. Lembrando, nada disso é spoiler do filme, inclusive que dentro do mundo real, realmente a Patrícia, ela ficou presa por ter matado o marido. E o que acontece? Indo agora pro. E uma coisa, antes de irmos um pouquinho pro mundo real, um detalhe importante é que dentro do filme. A questão não é simplesmente brigas familiares com dramas entre si e em seguida tendo de fundo justamente apenas a empresa. A gente vê questões da empresa. Ela pega, a família pega, vai lá onde são criados o gado que fornece o couro da empresa, é discutido um pouco da questão do design das roupas, a questão de como lidar com a pirataria e mesmo o grande complexo que é quando você cria uma marca, um modelo, como você crescendo para frente, porque se você mantiver as mesmas coisas que elas vendem razoavelmente bem, existe um nível que você consegue vender sem estagnar, e existe um momento onde o mercado, as pessoas vão enjoar ou mesmo vão ir para outras coisas, né? Então, como você vai para frente, mantendo e produzindo sua mercadoria, sem perder sua identidade clássica, né? E o perder de identidade clássica não é simplesmente do tipo deixar de ser quem você é. A questão básica é, muita gente compra aquela mercadoria porque tem aquele visual único. E sendo um mercado de ultra luxo que mexe a Gucci, a ideia básica é de você ter itens que você não consegue achar em local nenhum. Então, se você perde sua identidade e fica uma coisa mais ampla e genérica, você perde duplamente o mercado. Tanto aquela pessoa que quer uma coisa única, quanto aquela pessoa que não consegue mais ver um diferencial entre aquilo e qualquer outra marca que tenha, diminuindo ainda mais a potência de compra, né? Só que como você faz isso sem pegar e perder esse processo de identidade? E é interessante como essa perda do processo de identidade está relacionado justamente com a perda da própria identidade da família Gucci, de como ela vai se desintegrando, onde ela cada vez menos vai se dedicando a pegar e vamos botar as ideias juntos, a materializar sonhos da família, e mais uma guerra familiar interna em busca do poder, né? É cada vez menos em busca da marca, em busca da família, e mais em busca do poder e autoridade que vai minando e gerando esse processo de autodestruição na família toda. E quando vamos para o mundo real, o que acontece? A marca Gucci ela realmente existe, ela foi criada justamente pelo Gucci Gucci, tanto que é dois Gs entrelaçados, eu achei bem bonitinho, inclusive, a logomarca. Eu mal conhecia, inclusive, a pouca coisa que eu sei de moda são de alguns programas, inclusive reality shows que eu assisto com a minha esposa, né? Que eu descubro umas coisas bem interessantes com essa passagem, né? Que vai muito além do que o Diabo Veste Prada, que, na minha opinião, pouco discute sobre isso. Tem alguns reality shows que eu acho ótimo da Amazon, inclusive, sobre corte e costura, que eu acho fascinantes, né? Pra quem quiser pegar e conhecer um pouquinho mais no meio, né? E o que ocorre? A Gucci era justamente uma grande empresa familiar que era ligada justamente à questão da produção de roupas e acessórios, que foi se ampliando cada vez mais, né? Só que o que acontece? A família Gucci realmente tinha o problema, começou a ter brigas internas cada vez maiores, e a Patrícia, depois que ela se casou com o Maurício, teve um tempo no qual eles começaram a ter brigas, e o Maurício, ele foi se separar. A Patrícia, então, o que acontece? Ela pegou, contratou um grupo de pessoas, auxiliado por uma amiga dela, para poder pegar e eliminar o marido, para ter toda a fortuna que sobrou do marido,
para ela. Só que o que acontece? A polícia, ela conseguiu achar que, após 2 anos investigando, conseguiu achar o carro de um dos prováveis bandidos, colocou tudo o grampo lá dentro e conseguiu mapear um monte de conversa, revelando todos os detalhes de como foi o crime, com isso botando a Patrícia e um monte de gente que estava envolvido lá dentro da cadeia, sabe? Então, e gente, não é, apesar dela querer toda a fortuna pra ele, não é que ela tava não sem nada. Ela tava com uma fortuna, foi dada uma fortuna de milhões, uma cobertura, tudo garantido para ela poder pegar e cuidar tranquilamente das filhas dela no mais alto luxo. Só que a coisa foi bem mais complicada. O desejo era tão grande no mundo real, né, que para vocês terem ideia de poder e riqueza, que a Patrícia teve um momento onde ela podia pegar e se ela resolvesse trabalhar, ela podia ter cortado pela metade a pena, e ela disse, não, nunca trabalhei na vida, não vou trabalhar, sabe? É bem... Aí, então, ela só foi trabalhar quando ela foi obrigada, porque para você cumprir o último negócio de pena, era obrigado a fazer serviços sociais, sabe? Então, é uma coisa bem realmente de busca pelo poder, que do qual, tipo, eu não vou tocar em nada, eu quero poder e riqueza para mim. E é bem interessante que a gente pode até fazer um paralelo com o próprio filme do Coringa, que também o filme do Coringa 1, ele é um filme sobre o processo de enlouquecimento, né? E não um processo simples de enlouquecimento. O conceito básico é um ambiente que favorece e estimula aquele comportamento. Já que no primeiro filme do Coringa, depois dos primeiros crimes que o Joker faz, ele vê pela primeira vez na vida os aplausos, o pessoal falando bem dele na plateia, mesmo sendo só a identidade, não sabendo exatamente quem ele é, sabe? Então, esse estímulo social contínuo, dando cada vez mais aplausos para as atrocidades que ele faz, que ajuda a estimular justamente a mente dele, ficar cada vez, que já era pirada, a ficar mais doentia. Lembrando que não era uma mente normal no caso, né? Então, da mesma forma, a Patrícia Gucci, ela pega e entra num ambiente onde, quanto mais você briga pelo poder, mais você se impõe e manipula os outros, mais dinheiro e poder você consegue. E em níveis absurdos, com níveis de luxo insanos que mal a população comum pode imaginar, sabe? Com casas, veleiros, pegando os locais mais chiques, as roupas de última moda, basicamente bolsas que são o preço de um apartamento. Então, é um meio onde você se inebria de dinheiro e poder, que é uma coisa que você vai ficando cada vez mais fascinado por aquilo, sabe? Então é bem interessante como a Patrícia na história, tanto pela boa atuação da Lady Gaga, quanto por toda a direção, a organização da história, o processo de cortes, inclusive a maquiagem, cabelo chegou a ser colocado para Oscar, apesar de não ganhando, justamente porque você realmente mergulha na caracterização de época, e quando você vê a foto das pessoas reais que inspiraram os personagens, eles estão quase idênticos, gente. Tanto que uma transformação brutal. Eu não consegui identificar assim, demorou alguns segundos para eu pegar e identificar a Lady Gaga como Lady Gaga e o Adam Driver como Adam Driver, para vocês terem ideia. E mesmo o Jared Leto tá completamente transformado como o Paolo dentro da história, sabe? Então, e é um meio, e é bem interessante, como é um meio bem agressivo que é mostrado dentro daquele mundo, sabe? Então, não é mostrado como uma personagem simplesmente que ela é uma ladra que tenta conseguir cada vez mais. Ela pega, já nasce numa família que não ajuda muito, né? Porém, ainda tá dentro do ok. E ela vai, quando entra em contato com uma família com briga de poder ainda maior, ela vai pegando e justamente criando um meio adequado para ela poder crescer e se desenvolver, sabe? Daquela forma. Então, é um filme extremamente interessante e bem feito. Como eu disse, ele consegue manter sempre um tom
dar uma baixada para uns tons mais leves por causa justamente dos toques de comédia. Eu entendo perfeitamente, apesar de muita gente criticar os toques de comédia leve, eu entendo perfeitamente porque estão falando de uma coisa pesadíssima, que é brigas de família que levam a uma morte, e eu acho que isso é ótimo para você conseguir pegar e justamente desenvolver isso por 2 horas e meia, se você pegar e manter um clima desse, clima que inclusive é ajudado justamente pela paleta de cores mais suave escolhida pelo filme, no qual não que o tema seja suavizado, mas que ajuda a você ver vários ângulos dessa questão e de como é construído todo esse processo de enlouquecimento pela ganância. E eu quero saber de vocês, quais outros filmes interessantes, inspirados em fatos reais, vocês gostam? Ou mesmo filmes da Lady Gaga que vocês acham interessantes? Vocês acham que ela vai ser uma boa Arlequina no próximo filme do Coringa? Coloquem aí embaixo, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!